como objetivos principais formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor, encorajar estudo de religião comparada, filosofia e ciência, investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem. A gente tem como lema, né, não há religião superior à verdade, né? Então a busca de toda teosofia é essa busca de compreensão do mundo, de compreensão de si mesmo, compreender as leis da natureza que a gente está envolvido, né? E qual o nosso papel nesse nosso caminho humano, né? E dentro do trabalho de sociedade teosófica, a gente trabalha com o princípio de liberdade de pensamento, né? Não existe nenhum dogma que tem que ser seguido, todos os estudos são feitos para a reflexão de cada um, e cada um sai com a sua vivência e colocando em prática aquilo que aprendeu para si, né? Ninguém é dono da verdade. Então hoje nós temos a satisfação de trazer o nosso irmão de loja, estou aqui, Pedro de Melo Neto. Faltou. Muito nome. É muito nome. Que visitou recentemente a Índia e vai compartilhar as suas impressões conosco. Obrigado. Obrigado. E nos últimos anos também a sociedade resolveu tentar sintetizar mais a tarefa da sociedade. Eles colocaram assim a missão da sociedade teosófica: servir a humanidade cultivando uma compreensão e realização cada vez mais profunda da sabedoria perene, da autotransformação espiritual e da unidade de toda a vida. Eu acho que aqui eles concentram bem os propósitos, porque falar sobre a Índia é interessantíssimo, mas eu fico pensando assim, no contexto de uma sociedade teosófica e no contexto das pessoas que vêm aqui. E cada vez mais eu gosto de fazer uma analogia com o mundo da informática. Por exemplo, todo mundo que está com desse aqui no bolso ou na bolsa está informando o Google que tem, onde está, né? E eles escutam a gente também, então não estranhem que vocês recebam convites para ir para a Índia, né? E aí eu queria fazer uma analogia com o espaço da loja, porque a gente não enxerga o Wi-Fi, mas ele está aí, né? Então ali está a nossa carta constitutiva, a Blavatsky e o Alco, que são os fundadores, e por trás dessa carta constitutiva e do espírito da sociedade teosófica tem uma palavra que a gente chama egrégora, tem uma energia própria, né? Tem uma energia própria. E eu fiquei refletindo sobre isso, sobre quem é cristão já ouviu falar no Anjo da Guarda e tal, então eu não sei quanto vocês dão esse espaço. Oi, bem-vinda, bem-vinda, que satisfação, a irmã dele, a outra irmã. E então está falando da egrégora, então tem um mundo espiritual, né? Daí eu fiquei pensando assim, e assim como tem os algoritmos que nos olham, será que também não existe no mundo espiritual alguns seres que nos olham também, que nos monitoram e que nos observam e nos alimentam, até nos inspiram, né? Então tudo isso para dizer que eu acredito que a sociedade teosófica, a pessoa que entra aqui, ela entra numa atmosfera que eu não sei demonstrar, não sei explicar, mas tenho fé que sim. Então sejam bem-vindos e que as nossas contrapartes espirituais sejam receptivas e nos tragam algum insight novo, seja indo para a Índia, algum comentário, algum pensamento que surja, que às vezes nem é nosso mesmo, para lá. Então, sobre a Índia, eu fiquei pensando, é um desafio grande, porque foram 2 meses, 4 dias da 149ª convenção, que acontece de 31 de dezembro a 4 de janeiro. Depois teve a Escola de Sabedoria, com uma pessoa muito querida, que é o professor doutor, vários doutorados e pós-doutorados, Ravi Ravindra. Depois, por obra do acaso, tinha uma colega canadense chamada Lisa, e ela, bem-vinda, Lúcia, uma colega canadense chamada Lisa, que comentou comigo que ela fazia um programa de 10 dias sem falar. Eu digo, que divertido, eu brinquei com ela, para uma mulher é difícil, né? Enfim, brincadeiras e tal, era o Vipassana, e ela disse assim, ainda dá para aplicar, porque lá na Índia tem, sei lá, 10 mais possibilidades, né? E daí nós olhamos ali e tinha uns 10 dias depois, a 400 km de distância. Eu disse assim, eu quero uma coisa mais próxima para não ter que gastar dinheiro com o avião, né? Muito bem, achamos, né? E eu fui aceito. E eu acho interessante as sincronicidades, né? A intencionalidade que a gente manda para o mundo e o mundo devolve, né? Porque assim, eu estou no modo econômico, não quero gastar muito, eu vi Vipassana é de graça.
É muito bom, né? É de graça. E daí, quando eu fui aceito, eu digo, bom, no dia seguinte eu tenho que tratar da minha passagem, né? Daí, lá em Adyar, que é a sede da Sociedade Teosófica, tem o Leadbeater Chamber, que é a hotelaria, né, o local, e na frente o refeitório, tinha uma mesa redonda e um lugar para sentar. Eu sentei ali, comentei com o rapaz do lado, ele disse assim, tu vai fazer Vipassana? Eu já fiz 7 vezes. Eu caí do lado de um cara entusiasmado com isso, né? E eu comento, agora eu preciso saber como é que eu compro a passagem. E eu te ajudo. No outro dia eu estava com a passagem na mão, ele comprou com o celular dele, eu paguei em rúpias, né, para ele. E as coincidências vão indo, né? Eu nem sabia por onde eu começar, comecei por aqui, né? Enfim, entrei num trem, ele comprou um trem bom, com ar-condicionado. Daí eu entro, assim, com aquela cara de peixe, né, com o meu bilhete, e tem uns corredores com cortininhas, e uma senhora conversando com outro rapaz, assim, no corredor, e ela disse, acho que o teu lugar é aqui. Já tinham 4 rapazes lá, daí tinha por favor, bem-vindo, numa cama meio que acordando, né? E eu com o bilhete na mão, eu olho para ele olha para mim, ele olha para os outros, eu digo... E daí eu lembro, um filho meu leu O Mensageiro das Galáxias e tem uma parte que ele diz assim, no panic, né? Então eu chamo, ele deve ter lido, né? Eu olho a situação assim, no panic. E daí a mulher do lado conversa alguma coisa em tamil com eles e ele diz assim, mas o lugar dele aqui, tu não quer trocar? Eu disse, claro, pensa, agora eu... No outro lado era só um lugarzinho sozinho. Foi maravilhoso, né? Uma janela só para mim. Porque as 2 outras caminhas da outra cabine, não tinha janela, não tinha nada, mas parecia um maleiro, né? Mas a gente está lá porque aparecer, né? Mas o universo me deu uma caminha própria. Como? Uma noite de viagem? Não. Foram 5 horas. Barbada, durante o dia, né? E daí eu pude ver, como que uma televisão pela janela, assim, um pouco da Índia rural, né? A quantidade também de templos, assim, cavalos e cenas. O Ganesha lá, o famoso, o elefantinho aquele, é um cara muito popular. Todo canto tem o Ganesha, né? Então eu fui para o Vipassana, mas talvez eu volte lá depois. Então chego para a convenção. A Patrícia, minha companheira que mora na França, me encontrou lá. Participou da convenção comigo. É incrível, porque depois vocês vão ver alguma coisa nas fotos, eu tenho umas fotos que eu vou mostrar também, e eles constroem todo um espaço próprio para a convenção, depois tiram tudo. Tem um palco, mas o teto, as cadeiras, né, a ambientação, a decoração, tudo é impressionante o que eles investem. Tem uma loja de livros, enfim, fazem um grande investimento para 4 dias, realmente vai bastante gente. Me permite, quando o Tim Boyd começou a coisa, ele tentou fazer uma coisa fixa e o primeiro furacão que veio levou embora. E eu ouvi, eu acho isso. Voltaram a fazer o que faziam antes, né? Por que todo ano monta isso aqui que gasta dinheiro? Porque tem que ser uma coisa assim. Enfim, né? Né? Então, essa ida para Adyar, já estou andando por vários caminhos de relatos. Eu fiz 65 anos e meu aniversário é 31 de dezembro, né? E eu disse assim, bom, eu vou me dar de presente um prêmio consolação por ter chegado até os 65. O meu pai fez a passagem dele aos 59, né? Então, eu até escrevi um texto um tempo atrás, assim, se não for agora é quando, né? Daqui para frente, a vida começa a ficar um pouco mais urgente, né? Mais urgente. Então, me dei esse presente e estou bem feliz de ter dado esse presente, porque ele convida a outras coisas, né? O Juliano, olha aí, ó, que legal te ver, Juliano, convida a outras coisas. Então, nessa convenção, boas palestras, eu dei um nome para mim de brincadeira, assim, que é Teosofia de Confirmação. O Tim Boyd, que é o presidente, né? Ele até usou essa estratégia ele é um excelente orador, um cara que fala com uma naturalidade. Um libriano, assim, um cara querido, acessível, come com a gente ali nas refeições, está muito presente, né? Realmente uma pessoa muito simpática, o Tim Boyd. Ele começou a palestra dele assim, bom, isso aqui vocês já devem saber, mas é aquela coisa que a gente já devia saber, ler todo dia, mas não consegue, né? Que é a disciplina, a meditação, o cuidado com o comportamento num nível alto, né? E depois a vice-presidente também, uma indiana, fez uma palestra magistral, mas assim, é mais do mesmo que a teosofia de confirmação. O que se destacou no congresso para mim, por incrível que pareça, foi uma menina, a Merike. Ela é da Estônia, né, uma loirinha, um cara da região lá, e ela sofria, como eu também recebi um impacto muito grande, quase de tristeza, porque é lindo o campus que é a sede da Sociedade Teosófica em Adyar, cidade de Madras, sul da Índia,
Só que quando dão as cheias, joga todo aquele lixo para dentro da sociedade. Mesmo tendo uma tela, vai passando, né? E um dia ela olhou aquilo assim, mas se alguém tem que fazer alguma coisa, por que não eu? E ela começou a abrir saquinho, depois, diz que chegou, ela contabilizou umas 100 pessoas que aos poucos foram ajudando, mais tarde, entre eles eu, fui lá e eu já fiz melhorias, né? Porque eu digo, essa coisa eu tenho 1,93 m, né? Ficar me abaixando para pegar cada lixinho. No outro dia eu já levei um banquinho para ficar perto do chão, no outro dia eu tomei o cesto de lixo do corredor para botar o saco para usar as duas mãos. Melhorei minha produção durante 1 hora, né? De 3 para 5 sacos de lixo. E ela chamava aquilo de meditação. Inclusive, ela foi uma das oradoras do Congresso, né? E do Congresso também uma outra pessoa que eu vi que encantou a todos, é um engenheiro que falava sobre a água, mas sobre a água num aspecto místico, num aspecto mágico, num aspecto vivo. E, curiosamente, perante todos aqueles teosofistas, foi o que mais juntou gente depois que ele falou. Né? Essas palestras elas estão disponíveis no site da Sociedade Internacional. Eu até fiz um link na loja Dharma, né? Caso alguém queira, eu até posso passar o link, porque salve, Renato Henriques, prazer em te ver. Então é porque aquilo que eu disse, foram 2 meses de tanta atividade que é impossível que eu vá aprofundar cada item desses, porque não daria tempo. Então é realmente um panorama. E, de novo, quem tiver interesse disso, existe na íntegra, né? Foi gravado todo esse 149º Congresso da Sociedade em Adyar, que, para quem ainda não sabe, né, que está novo aqui, é a sede mundial da Sociedade Teosófica, onde viveu a Blavatsky e o Olcott, né? Inclusive, num dos tours que nós fizemos lá, que diariamente eles ofereciam uma visita ao museu, uma visita guiada pelos prédios, e nós visitamos onde é o office, como é que é? O escritório do Tim Boyd, e é onde morou a Blavatsky, né? Onde viveu a Blavatsky. É interessante ter essa conexão, né? E vocês vão ver também nas fotos, depois o óctulo, a sala óctulo lá, o de Leadbeater, que é um outro personagem importante na história da sociedade, teve um treinamento lá para virar clarividente, né? Então é interessante que a gente lê isso. Eu estou 40 anos frequentando esse lugar, pouco mais de 40 anos, e lá a gente vai entrar em contato ao vivo com essas coisas, né? Então é uma emoção interessante. Uma também das coisas que nos ofereceram é o acesso a alguns objetos precipitados, né? Que tem lá. E vou contar essa historinha que é interessante, porque lá no início, o Sinnett, que era um inglês, dono de um jornal, ele se aproximou, e a sociedade teve interesse na aproximação dele, porque ele era um inglês importante na sociedade da Índia naquela época, tinha um jornal, e o interesse dele ia dar popularidade para esse tema teosofia. E lá pelas tantas, esse Sinnett, e os ingleses são bem formais, faz um pequeno piquenique com 6 pessoas. Aparece um 7º, e eles estão muito chateados, não vai ter a louça para o 7º convidado, né? Então a Blavatsky disse assim, procura ali. Esse ali era num arbusto e acharam essa xícara no meio das raízes, né? Porque uma das intenções era criar impacto mesmo, dizer, mas como, né? Porque ela inventou aquela xícara ali para dizer que foi um truque, que foi malandragem, né? Então eles criaram uma situação bem difícil de ser malandragem. E essa peça que foi precipitada, que foi, enfim, está nos museus e nos mostraram num ambientezinho privado lá, para a gente ver essa xícara. E 2 lencinhos também, que uma vez uma mulher disse para a Blavatsky que tinha achado um lenço muito bonito. Ela assim, pega ali, ela pegou o lencinho com as letras do nome dela no lencinho, né? Então isso nos mostraram lá. São curiosidades, mas enfim, não é. E curioso é que a sociedade aceita todo mundo, né? Tinha um professor de yoga, Nova Zelândia, não sei mais onde ele era, e eu contei para ele assim, mas tu acredita nisso, né? É engraçado até, o cara tá lá, pra gente que é da igrejinha, né, da teosófica, claro que eu acredito, mas pensa, ele já não acreditaria naquilo, me olhou com uma certa piedade. Eu digo, quem sabe ele tem razão, né? Liberdade de pensamento, maravilhoso, né?
Então estava na convenção, o negócio da água estava muito bonito, né? Tinha esse Leadbeater Chamber, é um prédio de 3 ou 4 andares que tem os quartos, é mais dos ocidentais. Na frente tem um refeitório, e depois tem o New Quadrangle, que é um outro dormitório, uma outra hotelaria, e que é mais dos indianos, e enfim, né? Que tem outro refeitório e tal, né? E o bom é que minha companheira é bem aventureira, assim, vamos lá nos indianos. A gente às vezes ia comer lá, claro que o pessoal tudo come com a mão lá, é outra vibe, né? Mas tá tudo bem, tudo bacana, né? E eu vou fazer um parênteses caso eu esqueça, que é uma coisa muito importante para a gente que vive em cidade grande. Né? Nenhum único momento em 2 meses eu tive qualquer sensação de medo, né? Então, assim, esse aspecto da agressividade, dessa malandragem que a gente fica com medo, não tive. Ou não andei tanto, ou não sei, ou talvez a Índia seja diferente. Depois o Renato Henriques, no final, ele também foi para a Índia essa temporada, agora ele pode dar a opinião dele. Então, eu acho interessante narrar isso, né? Bom, então estou lá na convenção. Depois, a Patrícia, minha companheira, ela aprecia muito uma tal de ama, que é uma guru, uma mulher, que dá abraço. Eu digo, tá, dá abraço, né? Bom, mas eu digo, eu também vou acolher o interesse da Patrícia, que estava indo pela primeira vez à Índia. Ela programou, fomos passar 10 anos no ashram dessa ama. É um lugar que moram 7.000 almas lá, né? 7.000 pessoas mais ou menos fixas e 2.000 por mês em trânsito. E ela construiu lá uns prédios, nós ficamos no 14º andar de um edifício, não é tão largo quanto é concentrado, né? E ela tem uma atividade insana, assim, ela começa a atividade dela pelas 3, 4 horas, é um palco, assim, uma igreja universal da vida, eu brinco porque eles têm pavilhões grandes, né? Cabem 2.000 criaturas ali, as cadeiras vão e cadeiras voltam, e ela às 3 horas começa a cantar mantra, né? E ela governa com uma varinha, sempre tem os músicos, né? Muitos ocidentais, inclusive muitos franceses. A Patrícia tinha um que era meio amigo dela lá, que era pianista, que presta serviço lá, né? Nas atividades desse ashram da ama. E ela, quando a gente chega lá, tudo muito organizado, né? Tudo voluntários de todo mundo. Então a gente é convidado a ter um momento de umas 2 horas de entendimento de como aquilo funciona. Então a gente escolhe a língua e vai se unir a um grupo, né? Não tinha exatamente português, né? Mas o espanhol estava mais... Eu arranho mais o inglês do que compreendo o tal do espanhol, embora não fale nada. Então foi bacana. E nos dão um caderninho de umas 10 páginas para ler, e que eu comecei a prestar atenção. Ela fala inglês, essa ama, ela repete aquilo, decora o tempo inteiro, né? Como que para fixar mesmo, né? Uma amiga professora dizia que a repetição é a mãe da pedagogia, né? E entre as frases divertidas, ela diz assim, dormir, comer e mexer no celular. Para todo o resto precisa esforço. Se deixar, né, o cara quer dormir, comer e mexer no celular. E daí ela vai falando e diz assim, você deve ter uma atitude em relação à meditação da mesma forma que você tem uma atitude diante do seu prato predileto, né? Então ela diz que tem que ser uma coisa leve, uma coisa agradável, uma coisa de interesse. A meditação, que eu não saberia dizer o que muda no tipo de meditação dela. Nesse ambiente que tem um templo, né, com as imagens indianas e tal, tem um elefante. A Patrícia, a minha companheira, que não gosta muito de animais presos, né? Ficou um pouquinho assim, pô, mas era mais ou menos desse tamanho aqui o lugar do elefante, mas é um elefante, né? O elefante, para isso, é pequeno. Mas muito bem cuidado, que eu digo, a pele do elefante era melhor que a minha, né? Eu não sei que idade tinha, eu acho que era uma menina, porque ela não tinha, eu não entendo nada de elefante, mas aquele elefante não tinha as presas, né? E daí a gente vai descobrir, respeitando a cultura, que não era um elefante, era uma divindade, né? E daí, alguns dias da semana, a gente vê ela vestidinha com uma coisa vermelha, uns colares, eles passeiam com ela um pouquinho no campus lá, e ela come qualquer 50 quilos de banana com maçã, com não sei o que, é muito bem tratada, a elefante, né? Sextas-feiras à tarde, essa ama, ela vai fazer uma meditação, porque é assim, a 50 metros do mar, tem um conjunto de pedras, ela senta lá, e é fantástico, né? Porque foi 3 horas e pouco, assim, acho que ela não moveu 4 graus do corpo, assim, ela estabeleceu ali, ficou até o sol se pôr, e ela já deu 40 milhões de abraços, né?
por trás dessa transferência de energia, desses votos dela, né? Nós, claro, que passamos pelo abraço, tem um serviço social de um tamanho aí que eu fiquei muito impressionado. Ela ofereceu, construiu e deu para a Índia o maior e mais bem equipado hospital da Índia. Né? Quando teve o tsunami, ela foi lá com a equipe dela, ofereceu 500 casas. Não resolveu o mundo, né? Mas 500 casas. Quando teve um problema lá no Japão, ela vai lá e aparecem as imagens dela andando com o pé no barro, carregando coisa assim, enfronhada no problema, né? Então, realmente, desde os 16 anos ela fazia isso. O pai passou a não gostar, porque ela tirava coisa de casa, encontrava um vizinho doente, não sei do que. Era uma alma diferenciada, né? Chamam ela de Mahatma. E não é eu que não, vou dizer que não, né? Então, foi uma experiência bem rica também. Interessante dizer que a gente, né, do aeroporto até lá, a gente foi de carro, né, de Uber. A gente não andou 5 quilômetros em linha reta, mas a quantidade de obra, então, a Índia daqui uns, sei lá, o tempo deles, 10 anos, realmente vai ser uma coisa muito vigorosa em termos de vias, né? E um pouquinho mais da Índia, assim, que dá uma tristezinha, né? Mas, enfim, tem que entender o contexto, é o tal do lixo, né? Bastante fora de controle, assim. Calçada, o conceito de calçada é uma coisa que não existe, né? Tu faz qualquer obrinha, cai a caliça toda, ela vai ficar ali forever, né? Mas independente disso, como, digamos assim, a gente brinca, né? Quem descobriu água não foi o peixe, como as pessoas estão ali naquele ambiente, elas já não sofrem com isso, naturaliza, né? E eu não senti assim pesar, digamos, no indiano, ao contrário, um empreendedorismo enorme lá, porque tem um tal do tuk-tuk, né? Que é o taxizinho de 3 rodas, movimenta o transporte da Índia, né? E eu notei que 40 centímetros já é um espaço enorme, que já tem uma roda entrando. Eu olhei para o lado uma hora assim, tinha vários elementos femininos em cima de uma moto, eu contei 4, subitamente aparece mais uma carinha, tinha 5. Era uma adulta, né? Talvez uma 10 anos na frente, uma maiorzinha atrás, e uma outra atrás, e no meio assim tinha uma de 2, eu acho, né? Capacete nem pensar, né? Alguns usam, a maioria não. Mas as vias expressas, eles cuidam, estão sempre limpinhas, né? Estão sempre limpinhas. E vocês vão ver também nas fotos, até vou controlando o horário, eu fotografei alguns pratos das coisas que a gente comia lá. E então isso foi a experiência da AMA, né? Então, a respeito um pouquinho da técnica do abraço, né? Parece que ela chegou até a acabar sendo machucada, porque as pessoas, então, agora entram no palco e vai sentando assim, esperando a vez e vai tendo instruções. Olha, você vai chegar lá, vai ter um apoio para a mão, você não aproxima X dela, não sei o que, tem toda uma instrução. Então, a gente apoia a mão e ela é que faz o movimento, né? E é engraçado que parece que ela dá expediente, porque ela não para de conversar com um e com o outro. Subitamente, ela pega, dá um abraço, 2 ou 3 segundos, sei lá o que ela transmite, né? Mas a gente percebe que é uma... Quem está dentro do circuito vai comer, tem a fila da refeição, enfim, está dentro do contexto, a gente paga um valor para ficar lá, que é barato, muito barato. Né? Sim, ainda para não sair desse espaço, as coincidências sempre acontecendo, e uma hora tem os corvos são onipresentes lá. Um rapaz saiu por um pouquinho para fazer não sei o que, e um corvo atacou a comida dele, eu fui livrar o corvo, não deu, ele tirou um doce, uma coisa assim, o cara voltou, era um brasileiro, mora em Curitiba, e já virou 2 horas de conversa graças ao corvo. Daí a gente está sentado, a Patrícia e eu, e chega uma mulher com batata frita, e a Patrícia é muito espontânea, assim, batata frita, a gente ainda não tinha visto, ela quer era uma espanhola, saiu uma história maravilhosa de novo. Ela começou a sonhar com essa mulher, com essa ama, 8 anos antes de saber que ela existia. E era intrigada com isso, mas que sonho é esse? Que mulher é essa? Né? Depois ela vai lá, ela tinha uns dons de cura também, saiu umas histórias maravilhosas. Depois eu não me lembro bem, acho que porque eu escutei português, puxei assunto. Era uma paulista, advogada, se encheu o saco da advocacia, né? Estava sentindo árido. Agora ela é dedicada a projetos ambientais. Também sonhava com a ama sem conhecer. Foi para lá, e uma outra moça... sim, depois eu estou num outro refeitório que pagava um nada lá, escuto também português, era um cara de Porto Alegre, pensa, casou com uma iraniana e tem uma menininha lá, fizeram a família dentro do ashram lá, né? Se acharam-se dentro do ashram, e ele é um troço engraçado, né? Capitão,
Então os ricos têm barcos, só que eles não querem gastar tempo dirigindo, né? Então eles contratam pessoas para fazer isso. E esse rapaz, esse porto-alegrense, ele fazia jornadas assim, pilotando iates de ricos, né? Bom, então foi uma experiência bacana na AMA, né? E lá em Adyar, eu acho que pelo tempo eu vou entrar no Ravi Ravinder, né? Ravi Ravinder é um professor, ele é indiano, mas ele acabou sendo com umas bolsas de estudo, ele foi para o Canadá. E que, segundo ele, foi uma ótima situação, porque no Canadá que ele foi descobrir a Índia. Porque como ele é diferente, né, uma pessoa com a pele mais escura e tal, indiano, uma cara indiana, então cobravam muito ele saber da Índia, e ele disse, uau, vou ter que estudar, né? Vou ter que estudar. E tem uma parte que eu vou até ler, que é muito bonita, e mostra assim, acho que é página 2, que o pai dele, uma hora ele está com 12 anos, aqui o pai, ele está com 12 anos e conversa com o pai sobre cultura, né? E o pai dele diz assim, não vou ler, mas o pai dele disse assim que era um texto muito grande, muito profundo, e que ele não tinha alcance, o pai dele. Não era um cara simples, já era um cara com uma certa educação, mas ele reconhecia que o Bhagavad Gita era mais, né? Então o Ravi Ravinder fica com essa sensação que aquilo ali é uma coisa importante. Mais tarde, na vida acadêmica, ele acaba se envolvendo com outro movimento do Gurudev, e aquelas pessoas também reforçam a importância dele desenvolver esse estudo da Índia, e ele vai fazer uma tradução própria do Bhagavad Gita, né? Ele é um cara que tem uma intimidade muito grande, e ele diz que esse contexto do Bhagavad Gita, segundo o Aldous Huxley, por exemplo, que fala da filosofia perene, é uma das obras assim que mais representa essa percepção do místico, da jornada da alma, de uma noção de cosmos, né? Então ele bota num valor muito importante o Bhagavad Gita. E já que eu toquei no livro, eu não sei em que ordem que eu fiz no meu roteiro aqui, mas vou dar... É assim, Blessed by Mysterious Grace, as bênçãos do mistério da graça, né? Porque ele se reconhece assim um cara privilegiado. E ao longo da vida dele, ele várias vezes está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Ele foi, né? Ele tem uma vida muito interessante, né? E quando acabou os 10 dias da Escola de Sabedoria dele em Adyar, na Índia, eu vi esse livro, comprei, mas não sabia, é a biografia dele. E depois foi meu livro de volta, foi um livro assim que juntou o que ele falou ali com a vida dele. E a parte que, como eu disse, tem toda essa vivência e mais os livros, né, que eu acabei lendo. E a parte que eu mais gostei, que é mais interessante, que mais diz respeito à sociedade teosófica, foi as experiências dele com o Krishnamurti, né? Espero que a maioria tenha uma mínima ideia. Bom, como é que é uma boa introdução? O Krishnamurti é um ser que atingiu um nível assim, de espiritualidade muito alto, a ponto de alguns da sociedade teosófica acharem que ele seria uma manifestação do Cristo. Eu acho graça da minha própria igrejinha, e eu falo assim, porque todo mundo quer ter o Cristo, né? Quer que o Cristo venha para o seu botequinho, né? Então, enfim, aconteceu isso também com a sociedade teosófica, porque no início do século XIX, 20, a Unibesa, o Leadbeater é 20, né? 20, desculpa. O Leadbeater era clarividente. Daqui a um pouco ele olha numa praia, assim, e um menino tem uma aura enorme, cara, é uma incandescência na praia de Adyar, né? Na praia de Adyar, na frente da cidade de Adyar. E ele presta atenção naquele menino e, enfim, daqui a um pouquinho eles prestam atenção e supostamente era uma promessa muito grande de expressão e eles vão com a família e tomam a educação dele, ele vai para a Inglaterra estudar e sempre com a tutela da Annie Besant, que ele quase chama de mãe, né? Quase não, ele chamava de mãe, e o Leadbeater esse. E eles vai ser criada depois a Ordem da Estrela, quando ele tem 20 e poucos anos, e era uma nova igreja mesmo, né, com muito mais adeptos do que a própria sociedade teosófica. E em algum momento, não sei o que acontece com ele disse, não
me inclua fora dessa, e cortou, ele próprio destruiu a coisa, saiu fora desse movimento, o Krishnamurti, né? Deixou todo mundo desconcertado. E fez uma carreira solo diferente, assim, né? E daí ele começou a ter uma fama de ser um cara que desfazia das tradições, desfazia da religião, desse universo organizado, dos sacerdotes remunerados, né? E é interessante que em algum momento o Ravindra acaba sendo amigo íntimo do Krishnamurti. E o Krishnamurti olha para ele e diz assim, sabe qual é o problema da Índia? E ele fala de uma forma engraçada, assim, eu já aprendi que é melhor não tentar reformar o Krishnamurti, né? Ficou quieto e ficou olhando, esperando a resposta. E o Krishnamurti disse assim, os Brahmanes esqueceram a tradição. Então, a bronca dele não necessariamente era contra a tradição, mas contra a perda da pureza, realmente da experiência pura da espiritualidade, né? Então, esse era o problema do Krishnamurti. Já vou pegando o que a memória vai me trazendo do Krishnamurti, né? Alguém pergunta para ele, senhor, o que o senhor pensa disso? Ele diz assim, eu não penso, eu olho. E tem uma cena que deixa o próprio Ravindra desconcertado, porque tem uma história da outra margem, chegar na outra margem, né? E o Krishnamurti vai falar assim, não é você que chega na divindade, é a divindade que desce até você. E o Krishnamurti, assim, usando um gauchês, assim, vamos respeitar. Assim não dá, né? E daí o Ravindra tinha, né, dentro de um aspecto de muito respeito e delicadeza, ele contestava o Krishnamurti, né? Eu quase vejo a cena, assim, aquela delicadeza do Krishnamurti olhando para ele assim, Sir, por que o senhor vem nas minhas palestras? E o Ravindra, because I love you! Era além da racionalidade, né? E o Ravindra reconhece que a primeira vez que ele cruzou, ele pediu uma informação e o Krishnamurti recebeu ele. O que eu posso fazer para você? Não, eu estou procurando tal coisa. Tá, é lá. Depois que ele vai descobrir, ele não sabia que aquele senhorzinho ali era Krishnamurti. Daí ele volta para ter perdi o motivo. E o Krishnamurti diz assim, o que eu posso fazer para você? A pergunta dele. Nada, eu só vim olhar para o senhor. Daí eles ficam se olhando um tempo. Só vim estar com o senhor, né? Daí eu acho que o Krishnamurti quebra o gelo e pergunta assim, né? O que você faz, o que você se interessa, né? Para ver se ele podia dizer alguma coisa. E o Ravindra tenta uma pergunta esperta e diz assim, existe vida depois da morte? Por que você se ocupa com a morte se você não sabe o que é a vida? Resposta típica do Krishnamurti, né? E outras cenas assim divertidas do Krishnamurti. Eu me confundo se é Londres ou se é Los Angeles. Ele descobre que o Krishnamurti estava naquela região. E o Krishnamurti tinha dado uma carta branca para ele visitar ele, né? E ele vai. Ele tinha dado uma entrevista para uma estação de TV, ele já estava com 84, uma coisa assim. Não, 84 acho que ele parte. Ele estava... Não, eu acho que era 84, ele parte um pouquinho mais, né? Então, ele vai lá e uma mulher recebe ele assim, e ele chamou a mulher de um representante do cão do Cérbero, que era o cachorro que governa... nas portas do inferno. A mulher estava determinada que ele não ia falar com o Krishnamurti, né? Mas, pelo jeito, ele é sedutor, né? Então, ele tira um cartãozinho do bolso assim, tem a Mary Zimbalist, que era a pessoa, tipo enfermeira, cuidadora próxima dele, né? Podia perguntar para ela, não sei. Daí essa Mary Zimbalist, né, chega e não, é o Ravindra e tal, o Krishnamurti permite. Mas ela disse para o Ravindra assim, ele está cansado, senhor, por favor, não traga nenhuma questão desgastante para ele. Não, bacana, acordo. Então eles estão comendo, mas o Ravindra tinha uma questão importante, né? Daqui um pouco o Krishnamurti olha para ele assim, o senhor tem certeza que o senhor gostaria de falar nesse assunto? E o Ravindra, mas o que eu vou fazer? O cara é clarividente. Né? O cara é clarividente, né? Eu vou fazer um corte, porque eu digo assim, cada congresso, eu sempre digo assim, tem dois congressos, tem um congresso e tem um refeitório. Porque no refeitório a gente conversa com membros mais antigos, as conversas acontecem, né? A gente tem esse tipo de conversa. No caso, eu sentei uma vez só, do lado do Pedro, que foi o diretor de estudo dessa loja aqui, e mais tarde ele vai ser o secretário direto da Radha Burnier, que foi uma das presidentes da Sociedade Teosófica, e hoje ele é casado com uma liderança da Austrália muito elevada, né? Então
O Pedro é um cara enfronhado, assim, sabe? E estuda muito a história da sociedade. E ele falou mesmo que o Krishnamurti tinha o dom de clarividência e de cura, mas sem publicidade, né? Sem publicidade. E lá na Sociedade Teosófica tem um personagem que nós temos livros dele também, que chama Rohit Mehta. E eu acho que ele estava naqueles períodos de briga dos indianos com os ingleses, né? E levou uma pancada tipo, imobilizou 4 dedos da mão esquerda, parece, né? E ele falou, ó, Krishnamurti, meus dedinhos, né? E o Krishnamurti faz uma não sei o que lá, e 3 dedos dele voltam a funcionar, né? Daí passa um tempo, ele vê o Krishnamurti de novo, né? Diz, tipo, ainda falta um. E o Krishnamurti responde assim, respeite a sua sorte. Tá de bom tamanho, né? Estava escrito para ti 4, já dei uma aliviada. E daí, depois, né, que o Ravindra convive com a questão daquela evidência, da sensibilidade do Krishnamurti, ele diz assim, mas por favor, então me diga das coisas mais íntimas que eu próprio não sei de mim mesmo, né? E o Krishnamurti responde de uma maneira que eu achei muito divertida, né? Mas isso é como se eu estivesse lendo os seus e-mails privados. Tipo assim, eu não vou me meter nas tuas loucuras, né? Isso cabe a ti, né? Cabe a ti. O que mais que tem? Assim, então, no Congresso Mundial de 93 em Brasília, o Ravindra estava lá na grade de palestrantes e alguém resolveu fazer gracinha dizendo assim, mas ele não é membro da Sociedade Teosófica, né? E a Radha foi em defesa deles assim, tem pessoas fora da Sociedade Teosófica que são teosofistas. Tem pessoas dentro da Sociedade Teosófica que não são teosofistas. O Ravindra fala. Ela bateu o martelo, né? Não, o Ravindra é nosso, né? O Ravindra falou. Então, o Ravindra foi um dos expositores do Congresso Mundial em Brasília. Depois esteve aqui em Porto Alegre também, fez uma ou duas, eu acho, né? Veio 2 vezes aqui. O Ricardo, lá que está sentado no fundo, ficou bem encantado até hoje com ele, né? E um pouco mais do Ravindra também, se vier mais coisas do Krishnamurti, eu vou falando. O Ravindra fala muito que não é libertar-me. Ele faz um trocadilho em inglês que eu não estou conseguindo lembrar, mas não é me libertar, é libertar de mim mesmo. É libertar de mim mesmo, né? Então ele também trabalha muito a questão do ego, né? Do questão do ego e da nossa essência mais pura, né? Eu acho que cada dia dos 10 ele dava um jeito de enfiar na conversa a frase que, eu não sei mais a autoria de quem dizia, mas que ele dizia assim, o ego é um excelente servo, mas um péssimo amo. Um péssimo amo, né? Então ele não é da turma que diz, tem que dissolver o ego, tem que acabar com o ego. Não, o ego é uma estrutura, é uma situação muito útil, muito necessária, nós nos movemos dentro desse corpo, dessa estrutura, né? Mas quem tá no comando é o andar de cima, né? Inclusive, eu tenho tido alguma influência ultimamente de um filósofo chamado Omram Mikhail Ivanov, e ele tem, sei lá, mais um daqueles que tem coleções de 30 livros. Aliás, ele não escrevia, né? Isso foi os seguidores dele que organizavam o que ele falava em livros. Mas ele disse que se uma pessoa quisesse se aproximar do movimento dele, que é a Fraternidade Universal, que se estabelece na França, mas eu acho até que ela é maior já em termos de números de pessoas e de cidades, que a Sociedade Teosófica eu não conhecia, não imaginava que era tão grande. Ele escreveu, ele aborda, digamos assim, a chave essencial, que é exatamente isso, onde ele vai dizer que a gente tem uma natureza animal e uma natureza espiritual. Aliás, a Annie Besant, ela diz que o conceito de homem é exatamente isso. É uma natureza animal, uma natureza divina, unido pela mente. Então, o que caracteriza o homem, o ser humano, é a mente. E a maneira com que a gente governa essa mente é o que vai dar a qualidade da nossa vida, por assim dizer. Então, ele tem ele diz assim, se alguém quiser um livro para representar essa fraternidade que ele criou, seria a chave essencial, que é exatamente este assunto. Como eu olhei aqui, eu estou no modo fluxo. É um assunto que eu gosto de falar com o Juliano, né? Era para ser abertura, né? Mas eu vou ler agora, porque é muito bonito isso aqui.
e diz respeito àquela parte que eu estava falando da egrégora, da sociedade teosófica, que tem olheiros, né, para usar um termo bem popular do futebol. Né? Eu acho que, assim como o Google está reconhecendo todo mundo aqui sentadinho, eu acho que o andar de cima também percebe o padrão vibratório das pessoas presentes e podem dar alguma benção. Então, esse livro aqui é de um grande trabalhador da sociedade teosófica, um cara, eu acredito, que fala desses mundos invisíveis em primeira pessoa, não de ouvir dizer, mas de ter vivido, né? Que é o Taimni. E ele escreveu, ele era completamente devotado à sociedade teosófica, escreveu um livro, Princípios de Trabalho da Sociedade Teosófica, como a gente pode ajudar a trabalhar, a se envolver, né? E ele coloca aqui uma pequena oração na entrada que diz assim, ó. Uf! liga a corrente. Eu até pensei que ia chorar antes. Enfim. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação esta sociedade fundada para ser um canal para o seu serviço. Baixa a voltagem, né? Sobe a voltagem. Possam eles inspirá-la com sua sabedoria, fortalecê-la com seu poder e vitalizá-la com sua atividade. Então, para ter uma ideia do que significa os tais mestres de sabedoria, né? Então a gente imagina que aqui nesse ambiente, acho que a maioria aceita ou é simpática a ideia da reencarnação, ou no mínimo de um processo evolutivo onde a pessoa nasce e vai sempre tendo uma expansão de consciência. Vai chegar um momento que a criatura transcende a carreira humana, não precisa mais voltar, como se diz, né? Está livre do samsara, para usar um termo budista. Então, é dito que por trás da Blavatsky e do Olcott existiriam dois personagens dessa fraternidade de homens perfeitos que governam, inspiram e protegem o planeta. Aqui é piração, né? É todo o terreno da crença, né? Porque como se pode definir isso, explicar, decretar isso? Bom, então tem esses seres, né? E entre os assuntos que a Sociedade Teosófica trouxe, eu acho que antes, ou que várias outras escolas depois usaram, são os 7 veículos de expressão da consciência. Isso é uma chave bem interessante, porque existe um corpo físico, existe um etérico, um astral, um mental, o búdico, que é já o estado da unidade, e um átmico, e esse já é online com a coisa, né? Eu gosto que os hindus falam aquilo, né? A coisa, inominável, impossível de prender com palavras, com conceitos. Então, e esses ditos mestres, né, alguns que atingem essa perfeição vão ter outras funções na economia da natureza, mas alguns aceitam discípulos. E a literatura que circula entre nós, que eles têm uma capacidade de dar uma atenção para cada... Eles podem ter milhares de discípulos, mas cada vez que eles entrarem em contato com um, sei lá, no plano astral, mental, sei lá em que momento seja, é como se fosse único. E fica difícil, né, para a nossa percepção de ser humano imaginar como pode ter uma exclusividade se são milhares. Mas uma vez foi engraçado que eu fiquei olhando para um caixa eletrônico, né, e fiquei meio pateta, assim, uma epifania, porque eu me dei conta, assim, como é que a gente aceita, né? No caso era do Bradesco, né? Eu fui tirar um extrato, eu digo assim, neste momento no Brasil podem ter centenas de pessoas simultaneamente tirando o extrato e vão ter ele online, imediatamente. Por que a gente acha tão difícil que a consciência de um ser perfeito consiga fazer isso também, não é? Fazer isso também. Então, eu acho bacana que cada vez mais a própria informática, né? Ela vai nos dando símiles de como pode ser o mundo espiritual. Aliás, também é dito que basicamente nada chega no mundo da materialização sem ter antes tido um planejamento, no mundo dos arquétipos. Essa coisa já existiu, depois ela chega aqui, que é o preceito, assim como é em cima, é embaixo, né? Esse é uma chave muito bacana para a gente olhar a vida. A gente analisa a galáxia e descobre coisas do átomo e vice-versa, né? Então são esses preceitos, digamos assim, trabalhar com leis, né?
a gente consegue trocar o velho barbudo sentado na nuvem quase por matemática, por leis, por proposições, né? Por proposições. Então, uma outra coisa que eu trouxe e vou aproveitar, eu coloquei na minha lista, que eu não vou conseguir olhar porque eu fiz assim com ela, que eu li pelo WhatsApp, né, chega aquelas frasezinhas prontas, e uma eu gostei muito que dizia assim, o pior naufrágio é não partir, não é? Me entusiasmando, talvez eu tenha lido isso para me encorajar de ir, porque eu estava com medo, né? Meu inglês não é tão forte, enfim, mas eu encontrei uma madrinha lá em Adyar, a Catalina, ela é uma colombiana que morou no Brasil e hoje tem um papel administrativo lá. Ela foi super querida, me deu todo apoio e hoje ela é casada com Chica, que ele é o administrador geral de Adyar, né? Então eu estava bem assessorado, né? Ela me deu todos os caminhos, facilitou a nossa ida para lá, de alojamento e tudo mais. Então, eu também me considero uma criatura com uma certa sorte, assim, para várias situações. Alguns encaixes aparecem e parece que o destino flui mais. E antes de ir no meu condomínio tem uma psicóloga, e ela desenvolveu um tema sobre criança ferida e tal. Eu disse, Jaque, isso aí é muito lindo, tu tem que falar para nós. E uma outra que estava no grupo assim se adiantou e vai ser na minha casa, o almoço no dia tal. Tá, fomos lá para ela falar desse trabalho dela e naquele assunto, enquanto a comida não ficava pronta, ela diz assim, vocês conhecem o livro O Despertar de uma Nova Consciência do Eckhart Tolle e mais especificamente o capítulo sobre o corpo de dor? Ela fez uma pausa assim e disse, aquele não verbal assim pegou fundo, né? Uma psicóloga do calibre dela e faz um elogio a um livro desse tipo, né? Eu comecei a pensar, quando eu fiz 50 anos, eu fiz uma festa grande na minha casa e eu lembrava que um amigo meu que frequentava a loja aqui, o Alexandre Mille, inclusive ele tinha um escritório de contabilidade nesse prédio, ele tinha me dado, esse aí, né? Eu quero achar ele para dizer muito obrigado, mas eu perdi o contato. E fui procurar o livro, e foi o livro que me acompanhou na ida. Eu não conheço, mesmo com os 40 anos de literatura teosófica, um livro que define, que debulha tão bem o ego e seus artifícios e suas artimanhas, né? Então, foi um livro que me preparou para toda essa jornada na Índia, assim, foi um presente. Assim como esse aqui foi o presente da volta, né, que foi a biografia do Ravindra, que ele entra nos detalhes de Krishnamurti e tal, da sociedade, esse aqui me preparou para ir. É muito bacana. E desse livro aqui, eu sempre me preocupo em passar alguma ideia útil, assim, interessante, ou pelo menos para mim, né, que tenha gerado um insight forte. E ele diz o seguinte, né, a gente vive meio em transe, meio uma vibração baixa, né, meio empacotado no ego. Mas quando, por exemplo, a gente está em casa e tem um barulho na rua que a gente não conhece, dá aquele estado de atenção, né? Que é isso? É alguém mexendo na porta, é ladrão, é um gato, é uma pedra, é uma chuva. Aqueles segundos que a gente se abre para a atenção, ele diz que é um momento de conexão muito forte e ele tenta explicar com isso o que seria um estado superior nosso de atenção, né? Porque como essa palavra atenção, ela é chave para todo o caminho espiritual, né? Onde tu bota atenção, ali cresce a coisa, né? E ali flui a energia, né? Então, e daí, eu não sei se o próprio livro fala, eu já viajei, que é a questão da pergunta, né? A pergunta, e ontem, já refletindo para o dia de hoje, eu pensei assim, mas a gente passa a vida escolar toda sendo perguntado, né? Para testar os nossos conhecimentos. Mas a pergunta que me parece bastante importante que a gente exercite é a nossa pergunta para nós mesmos. E aí eu vou voltar para um item fundamental do Ravindra. Diz que desde os 12 anos ele já faz assim, quem sou eu? Por que eu estou aqui? Né? O que é isso tudo? Né? E daí, como diz o pai dele, já tinha uma biblioteca vasta, já se ocupava com esses assuntos. E essa questão para ele é tão forte que quando ele vai para o Canadá, os colegas dele chegam a dizer assim, lá vem o Who I Am Man. Né? Ele era tão chato com essa questão que os outros chegavam a dar o apelido para ele. Né? E apesar de ele ter feito, ele entrou na área de física.
Depois ele migrou para religião comparada, filosofia. E como físico ele descobriu uma maneira de medir se um movimento sísmico era espontâneo ou se era provocado. Com isso ele vai ter uma palestra lá na Tchecoslováquia, quase vai preso, porque ele demonstrou que estavam começando a fazer experiências atômicas, né? Então dava para descobrir que o outro lado está fazendo experiência atômica porque ele descobriu uma fórmula que aquelas movimentos tectônicos ou eram natural ou não eram, né? Então ele foi grande na física também, mas sem dúvida ele se realizou nessa área de meditação. Ainda um pouquinho de Ravindra, daí uma hora ele se interessa por Zen budismo. Daí lá em Nova York tinha um centro, ele já entra assim de sola, né? Aí é um lugar que só se fala ou se pratica. E o cara respondeu, você é o nosso homem, venha. Então ele teve umas incursões também com o Zen budismo, e eu não falei ainda que ele chama a mãe espiritual dele. Talvez ele tenha dado menos ênfase, porque é da tradição do Gurudev, para não dar ciúme na Sociedade Teosófica. Parece que ele tem afetivamente muita conexão com uma mulher chamada Gianni de Salzban, né? Ela é uma linhagem direta do Gurudev, que passa por Ouspensky, né? O segundo depois do Gurudev e tal, que é um movimento que ele se aplicou bastante, ele foi bastante ativo. E ela, é claro, como líder do movimento, ela era muito ocupada, né? Mas estava treinando, ele disse, não, você liga para mim, diga como é que você está. Daí ele não ligava, por que você não ligou? Mas você é muito ocupada. Mas você não percebe que eu sou grande o suficiente para saber dizer não? Se eu não puder atender, eu digo não, você liga. Né? Então ele tinha, ela tratava, ele chama, né, como disse, de mãe espiritual. Ela morreu com 101 anos. Eu acho que tinha o dobro da idade dele, né, quando ele conheceu. E ele também dedicou bastante. Nesses 10 dias, ele usou várias tradições. Um dia era para o cristianismo, outro dia era para o Krishnamurti, outro dia para o Bhagavad Gita, outro dia era para o hinduísmo, sei lá. Mas, como eu digo, se eu fosse pegar... Eu fiz um montão de anotações, mas não ia dar certo eu trazer tudo, né? Então, já falei dos livros. Ah, tá. Quando eu falei assim que o pior naufrágio é não partir, eu compartilhei isso com um amigo meu que é dono de um jornal, que eu tenho uma coluninha mensal, e ele também me deu um freio assim, não, mas nem todo a partida ou o naufrágio tem que ter um naufrágio ruim, né? Tu pode partir e te dar mal, né? Eu digo que tem razão. Mas, ao mesmo tempo, existe uma atitude de partir sem sair do lugar. Daí eu vou tomar esses 2 livros aqui, que, se eu for levar em conta, foram grandes partidas, né? Que é a República, do Platão, ainda tenho eu desde cedo boto data nos livros. Deixa eu ver se eu tenho a data perfeita que eu comprei ele aqui. Mas foi 10 de 80 eu comprei, 1980, E foi uma influência da Nova Acrópole, que eu descobri antes da Sociedade Teosófica, né? E esse livro, simplesmente, ele definiu minha vida, né? Foi uma partida, né? Porque eu já nem tem a parte da caverna e tal, mas o que me marcou, deixa eu contextualizar melhor, tinha recém feito CPUR, né? Militar, mas ao mesmo tempo estava fazendo comunicação na PUC e vendo uma energia estranha social, né? Alguma repressão política, eu digo, mas tem um troço estranho no ar, eu queria entender isso. E o Platão, ele faz um exercício de sociedade perfeita, por mais que seja um exercício, né? É muito lindo e dá uma sensação de que é possível, né? E lá pelas tantas ele vai dizer que existiria 3 motivos lícitos para aspirar ao poder. E um deles é achar que você pode oferecer um serviço melhor que o seu governante. E me pegou no meio da Faculdade de Educação Física, e eu pensando, poxa, mas eu pensava que a universidade era uma coisa mais adulta, mais, né? E aquilo eu não teria danado, ainda mais Educação Física, né? Eu estava um pouquinho indignado. E eu pensei, mas então para de reclamar e age, né? E eu concorri ao diretório acadêmico, porque eu achava que eu poderia fazer uma contribuição melhor que o atual, que o diretório daquela época. E não é que eu ganhei esse trem, né? E aquilo foi definindo outras etapas da minha vida, que eu não vou entrar no mérito, né? E mais ou menos nessa época também eu li A Vida Secreta das Plantas. É um livro que começa com ciência e vai parar em anjos e arcanjos. E esses anjos e arcanjos são lá na comunidade de Findhorn,
Tinha uma mulher que era sensitiva, ela falava com as plantas, a outra também tinha lá uma voz que falava com ela. Mas eu sei que eu adormeci quando eu estava lendo esse livro. E quando acordei, eu acordei pensando na palavra unidade. E eu digo, uau, é aquela coisa que não entende muito, né? Mas foi grande aquilo, né? E eu prometi para mim, um dia eu vou lá. Levou, outro dia eu fiz a conta, acho que 36 anos depois, eu fui, não é? E para encurtar a história, foi onde eu encontrei a Patrícia, né? Que é minha companheira atual, ela é da França. Nós fomos fazer um curso de inglês lá. E lá eu acordava e dizendo assim, hoje vai ser um dia maravilhoso pelo simples fato que eu quero que seja. E foi fantástico, né? Foi uma coisa totalmente fora da curva. Então são partidas também, né? Os livros nos oferecem partidas mesmo sem sair do lugar. Perfumaria, né? Que a gente vai lembrando de conexões, e eu acho uma historinha muito bonitinha, que diz que tinham 2 gêmeos na barriga da mãe, né? E eles conversando assim, pai, eu ouvi dizer que tem vida lá fora. Tu tá doido, né? Quem que te diz essa bobagem, né? É engraçado porque a maioria de nós fica numa dúvida cruel se existe vida depois dessa vida, se existe né? Não, isso é bobagem, né? Mas os gêmeos, né? Será que existe vida lá fora? Que eles vão nascer? Claro que sim, né? Mas, enfim,